Vamos lá, meninas, então, para a nossa ministração da célula. Estamos aí num momento único. A questão do coronavírus fez com que nós nos separássemos, né, fisicamente, mas nós vamos nos conectar aí por meio da tecnologia para que possamos compartilhar a palavra de Deus. Não sei se você se lembra da célula passada, eu disse sobre as campanhas da Casa de Paz, que é uma campanha evangelística que fazemos na igreja, onde nós convidamos as pessoas, né, a participar e levar a palavra de Deus a essas famílias, essas pessoas. E a palavra de hoje tem muito a ver com isso, nós estamos nos preparando para isso. É um projeto evangelístico e nós não vamos deixar de nos preparar para que, quando foi dado o start para começarmos isso, estejamos prontas. Amém? Bom, o tema da palavra é criados para parceria. E você vai pegar agora a sua Bíblia, como eu tenho a minha aqui, ó. Eu vou ser bem rapidinha, para o vídeo não ficar muito extenso e eu não conseguir transmitir ele para você aí pelo WhatsApp, ok? Vamos lá, então, todo mundo comigo agora. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 10, versículo 1. Tá dizendo assim, ó. Texto muito famoso, nós sempre lemos esse texto quando vamos trabalhar essa questão de parceria, né? De estarmos sempre com alguém fazendo a obra de Deus, nunca sozinhos. Diz assim, ó. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então, antes de Jesus chegar a um lugar, ele enviava os seus discípulos. E diz aqui que ele enviou outros 70, mas ele enviou de dois em dois. Então, isso é uma coisa importante. Ele não enviou discípulos sozinho para preparar o ambiente para que Jesus pudesse ir até aquela cidade, sempre de dois em dois. Isso é muito importante. Nós vamos ver então, o primeiro ponto dessa palavra é o seguinte: a parceria, ela multiplica a força. Nós sabemos disso, né? Quando estamos caminhando aí sozinhos, isolados, sem liderança, sem cobertura, sem aconselhamento, é muito mais difícil do que quando nós resolvemos andar debaixo da mesma missão, de cobertura, né? De aliança, em aliança. Eu quero que você abra agora comigo Eclesiastes 4, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. Vamos lá. Eclesiastes 4, versículo 9 até o 12. Tá dizendo assim, ó. Esse versículo é muito famoso. É aquele que fala sobre melhor serem dois do que um. Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Você viu que Salomão, ao escrever esse texto aqui, né, já estava ensinando que é melhor nós andarmos sempre em parceria e não sozinhos, isolados. Porque se você cair, quem vai te levantar, quem vai te ajudar? Então, nós temos algumas perguntinhas, interação aqui, né, para você refletir. Não dá para você responder para mim, mas você pode pensar aí sobre isso. A primeira pergunta é a seguinte: você já esteve em uma condição espiritual ou emocional de tanta fragilidade que não teria se levantado se não houvesse um irmão de aliança ao seu lado? Então, isso é muito importante. Eu já passei por situações em que uma pessoa veio ler um texto da Bíblia, ou eu busquei um aconselhamento, ou foi assim, por meio daquela pessoa que eu consegui, né, me levantar daquela situação. Então, perguntinha para você pensar, né? Sozinho é bem mais difícil. Nós fomos criados para a parceria. O Senhor não criou um ser humano só. Olha, ele criou o homem e depois a mulher. E aí o que ele disse? Multiplicai. Fomos criados para a parceria, tá?
Tem um texto de apoio que você pode ler, gostaria que você anotasse para ler depois, que é Mateus 18, versículo 20, tá? Rapidinho, para a gente não demorar nesse vídeo, segunda parte dessa ministração é a seguinte. A parceria é uma expressão de humildade e obediência. Vamos ler lá em Provérbios 18, 1. Vamos lá. Abre aí em Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Volta só um pouquinho se você está em Eclesiastes. Diz o seguinte. Olha só como é complicado nós querermos andar sozinhos aí, resolver a nossa vida sozinho. É o próprio Deus quer comunhão conosco e quer que vivamos em comunhão com os irmãos. Diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Andar sozinho é ir contra a sabedoria. Não é inteligente caminhar sozinho. Você vai contra a sabedoria. Então, nós precisamos aí sempre pensar o seguinte: se Deus nos criou para andarmos em parceria, essa voz que fica às vezes aí, ó, falando para você se isolar, para você não ir ao culto, para você não contar com ninguém, e isso aí não é de Deus. Pode ter certeza que é, ó, o diabo ministrando aí sofismas na sua mente, tá? Pessoas, é lógico, são falhas. Nós vamos às vezes nos decepcionar com as pessoas, porque isso acontece. Somos seres humanos. Precisamos aprender a perdoar e continuar caminhando em parceria. Amém? Último ponto, a parceria é o modelo de trabalho no reino de Deus. Ela é um modelo de trabalho. Antes de eu passar para esse ponto, anota o texto lá de Gênesis 2:18, que fala sobre Deus ter criado a mulher, tá? E esse último ponto eu encerro com Mateus 21, versículo 1 e 2. Abre comigo lá rapidinho. Mateus 21, versículo 1 e 2. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-me. E depois Jesus vai dar lá o comando para eles, o que eles devem fazer, mas ele enviou dois discípulos. Para fazer qualquer coisa, Jesus enviava sempre de dois em dois. Então, isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Não estamos sozinhos aqui, nós temos parceiras, irmãs em Cristo, somos uma família. Acaso, né, uma parte do corpo pode dizer não preciso da outra, a Bíblia diz sobre isso. Então, precisamos realmente aprender a trabalhar em parceria. Isso fala de você se submeter a uma liderança, buscar aconselhamento para tomar decisões importantes da sua vida, seguir o direcionamento dos seus líderes, pastores. Amém? Textos de apoio para você fechar essa noite aí. Marcos 14, do versículo 13 até o 16. E 1 Coríntios 12, o versículo 20 e 21. Senhor Deus, que o Senhor possa plantar essa semente no coração de cada uma das meninas. Fortalece cada uma delas nesse momento em que elas estão aí nas suas casas, com as suas famílias, que possamos passar por essa situação, nos achegando mais perto do Senhor. Nos ajuda, Pai, e eu quero pedir que essa palavra realmente ela entre no coração de cada uma e seja uma semente que vai gerar muitos frutos, em nome de Jesus. Você pode contar comigo, amém? E eu sei que eu posso contar com você também, tá? Boa noite.